preparados, mas não acomodados. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje, as nossas considerações estão baseadas no capítulo 6 do livro Eventos Finais. Neste capítulo, nós lemos assim: Longamente tem Deus esperado que o espírito de serviço se apodere de toda a igreja, de maneira que cada um trabalhe para ele segundo a sua habilidade. Quando os membros da Igreja de Deus fizerem a obra que lhes é indicada nos necessitados campos nacionais e estrangeiros, em cumprimento da comissão evangélica, todo o mundo será logo advertido, e o Senhor retornará à terra com poder e grande glória. Há por toda parte a tendência de substituir o esforço individual pela obra de organizações. A sabedoria humana tende à consolidação, à centralização, à edificação de grandes igrejas e instituições. Muitos deixam as instituições e organizações à obra da beneficência, eximem-se do contato com o mundo e o coração torna-se-lhes frio. Ficam absorvidos consigo mesmos e insensíveis à impressão. Extingue-se-lhes do coração o amor para com Deus e o homem. Cristo confia a seus seguidores uma obra individual, uma obra que não pode ser feita por procuração. O serviço aos pobres e enfermos, o anunciar o Evangelho aos perdidos, não deve ser deixado a comissões ou caridade organizada. Responsabilidade individual, individual esforço e sacrifício pessoal é uma exigência evangélica. Cristo diz: ocupai-vos até que eu volte. Talvez faltem apenas alguns anos para que termine a história de nossa vida, mas devemos ocupar-nos até então. Cristo quer que cada pessoa se habitue a esperar calmamente o seu segundo aparecimento. Todos devem examinar diariamente a palavra de Deus, mas não negligenciar os deveres atuais. Cristo declarou que quando ele vier, alguns de seu povo expectante estarão empenhados em transações comerciais. Alguns estarão semeando no campo, outros ceifando e recolhendo o que foi ceifado, e outros ainda moendo no moinho. Não é a vontade de Deus que os seus eleitos abandonem os deveres e as responsabilidades da vida e se entreguem à ociosa contemplação, vivendo num devaneio religioso. Amontoai nesta vida todas as boas obras que puderdes. Devemos vigiar e trabalhar, e orar, como se este fosse o último dia que nos fosse concedido. Nossa única esperança está em realizar o nosso trabalho para cada dia, como ele se apresenta, labutando, vigiando, esperando, confiando em todas as ocasiões na força daquele que esteve morto, mas reviveu, e está vivo para todo o sempre. Cada manhã, consagrai-vos e vossos filhos a Deus, para este dia. Não façais cálculos para meses ou anos. Eles vos não pertencem. Um curto dia é o que vos é dado. Como se fosse esse vosso último dia na terra, trabalhai para o Mestre durante as suas horas. Deponde perante Deus todos os vossos planos, para serem executados ou rejeitados conforme o indique a sua providência. É intuito do Pai Celestial preservar entre os homens, mediante a observância do sábado, o conhecimento de si mesmo. Seu desejo é que o sábado nos aponte a Ele como o único Deus verdadeiro, e pelo conhecimento dele possamos ter vida e paz.
Durante toda a semana, nos cumpre ter em mente o sábado e fazer a preparação indispensável a fim de observá-lo conforme o mandamento. Não devemos observá-lo simplesmente como objeto de lei. Devemos compreender suas relações espirituais com todos os negócios da vida. Quando o sábado é desta forma lembrado, as coisas temporais não influirão sobre o exercício espiritual, de modo a prejudicá-lo. Nenhum serviço atinente aos 6 dias de trabalho será deixado para o sábado. Deve-se atender às necessidades da vida, cuidar dos doentes, suprir as faltas dos necessitados. Não será tido por inocente o que negligenciar aliviar o sofrimento do sábado. O santo dia de repouso de Deus foi feito para o homem, e os atos de misericórdia se acham em perfeita harmonia com o seu desígnio. Deus não deseja que suas criaturas sofram uma hora de dor que possa ser aliviada no sábado ou noutro qualquer dia. O dízimo é sagrado, reservado por Deus para si mesmo. Tem de ser trazido ao seu tesouro para ser empregado em manter os obreiros evangélicos em seu labor. Lede atentamente o 3º capítulo de Malaquias e vede o que diz o Senhor a respeito do dízimo. O Novo Testamento não dá novamente a lei do dízimo, como também não dá a do sábado, pois pressupõe a validade de ambos e explica a sua profunda importância espiritual. O Senhor convida hoje os adventistas do 7º dia, de todas as partes, para que a ele se consagrem e fazerem segundo sua capacidade o máximo que lhes for possível para auxiliar sua obra. Por sua liberalidade ao fazer donativos e ofertas, deseja ele que revelem apreço por suas bênçãos e gratidão por sua misericórdia. Caridade à beira da morte é um pobre sucedâneo da beneficência em vida. As necessidades da causa aumentarão continuamente à medida que nós formos nos aproximando do fim do tempo. Somos colocados sob prova no mundo, a fim de determinar nossa habilitação para a vida futura. Nenhum daqueles cujo caráter estiver maculado, com a nódoa imunda do egoísmo, poderá entrar no céu. Porquanto Deus nos prova aqui, concedendo-nos posses temporais, para que o uso que disso fizemos possa revelar se nos poderão ser confiadas as riquezas eternas. Alguns poderão dizer: se o Senhor vem logo, que necessidade há de estabelecer escolas, sanatórios e fábricas de alimentos? Que necessidade há de que nossos jovens aprendam ofícios? Está no desígnio do Senhor que constantemente desenvolvamos os talentos que Ele nos deu. Não podemos fazer isto a menos que os usemos. A perspectiva da breve volta de Cristo não nos deve conduzir à indolência. Ao contrário, ela deve nos levar a fazer tudo o que pudermos para abençoar e beneficiar a humanidade. Uma grande obra precisa ser efetuada em todas as partes do mundo. E porque o fim está perto, ninguém deve deduzir que não é necessário especial esforço para edificar as diversas instituições que a causa requer. Quando o Senhor nos ordenar que não façamos mais nenhum esforço para construir casas de culto e estabelecer escolas, sanatórios e casas publicadoras, terá chegado o tempo de cruzarmos os braços e deixar que o Senhor termine a obra. Mas agora temos a oportunidade de manifestar nosso zelo pelo Senhor e amor pela humanidade. Não resta dúvidas de que estamos vivendo nos tempos finais da história deste mundo. Tudo indica que, em breve, veremos Jesus voltando das nuvens dos céus, vindo para nos buscar e nos levar de volta para a casa do Pai.
Qual deve ser a nossa atitude enquanto aguardamos Jesus? Em primeiro lugar, devemos ter em mente que nós somos aqui apenas peregrinos e forasteiros. O deserto não é o nosso lugar, é apenas o caminho de passagem. Por isso, o nosso coração não pode estar voltado para as coisas desta vida. As nossas prioridades não devem ser as prioridades do mundo. O mundo está preocupado com o que veste, o que come, o que faz, o que ganha, o que guarda, o que consegue realizar durante a vida. Os seus olhos não estão voltados para cima, não compreendem nem querem enxergar a eternidade. Como filhos de Deus, a nossa prioridade não deve estar aqui. Nós devemos viver em função do reino de Deus e da sua justiça. A nossa cidadania não é desta terra. Nós vivemos para o céu. E esta deve ser a direção para a qual a nossa vida está voltada. No entanto, embora a nossa prioridade seja o céu e a vida com Jesus, que se estabelecerá depois da sua vinda, nós não podemos passar por essa existência indiferentes. Nós não podemos cruzar os braços. Nós não podemos simplesmente assimilar tudo aquilo que acontece aqui como se fosse normal. Não podemos olhar para a injustiça e nos conformar com ela. Não podemos olhar para as calamidades da terra e achar que está tudo bem. Não podemos passar por essa existência achando que nada temos que fazer, que já que Jesus vem logo, já que o pecado reina aqui, então que tudo deve permanecer como está até que Jesus chegue e renove tudo. Não, nós temos uma responsabilidade, temos uma obra a efetuar enquanto estamos vivos. Estamos marchando para o céu, a nossa prioridade está lá em cima, mas aqui nesta terra temos uma obra a executar. Não só uma mensagem a pregar, mas a nossa vida, a nossa presença, a nossa existência deve fazer diferença onde estamos, na comunidade da qual fazemos parte, no contexto onde estamos inseridos. Ao estarmos aqui, a nossa vida deve tornar melhor a vida das pessoas que estão junto conosco. Não devemos apenas viver sonhando com o céu. Não devemos apenas aguardar que Jesus volte para que tudo se transforme. Nós podemos começar a melhorar o mundo a partir da nossa própria realidade, a partir da nossa própria experiência. É nosso privilégio sermos a extensão das mãos de Jesus, dos braços de Cristo, da presença do Mestre, enquanto aguardamos o momento do seu retorno. A Igreja de Jesus precisa fazer diferença aqui. E se não faz, se nós não testemunhamos que Cristo vive em nós, se a presença de Cristo não é vista na nossa maneira de ser, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir, é porque Jesus, de fato, não está no nosso coração. Uma coisa é nós dizermos que vivemos com Cristo e que Ele está em nós. Outra coisa é, de fato, experimentarmos essa presença viva no nosso interior. Se Cristo está em nós, não tem jeito de esconder Jesus. A presença de Jesus vai se manifestar nas nossas palavras, nas nossas ações, em cada aspecto da nossa vida. Não podemos aguardar Jesus apenas sonhando com um céu fantástico. A presença de Jesus tem que fazer diferença aqui e agora. E a pergunta que fica para nós nesta manhã é: esta tem sido a nossa realidade? Nós temos buscado esta comunhão com Cristo e o relacionar-se com Jesus no dia a dia tem transformado o nosso caráter, tem mudado a nossa maneira de ser, tem nos tornado mais parecidos com o Mestre. A presença nossa aqui neste mundo tem tornado o mundo melhor. Eu nunca me esqueço da história de Wesley e do grande reavivamento espiritual operado na Europa durante os anos do seu ministério. Dizem os historiadores que o poder da pregação efetuada por Wesley
era tão forte que as pessoas da sua geração diziam que até os animais que trabalhavam nas minas de carvão sentiam a diferença depois de que os mineradores que trabalhavam naquelas minas, homens rudes, haviam ouvido a pregação do Evangelho e sido tocados por Jesus. Será que a presença de Cristo em nossa vida tem feito diferença aqui? Pense nisso. O nosso preparo para o céu envolve não só a eternidade onde vamos morar, mas envolve a maneira como somos, como vivemos, como nos comportamos aqui. Nós devemos estar preparados como se Jesus viesse agora, exatamente nesse momento. Mas não podemos cruzar os braços. Devemos trabalhar e trabalhar com tal intensidade, como se Jesus demorasse ainda muito tempo para voltar. Cristo precisa estar presente em nós e brilhar através da nossa vida. Que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria e nos oriente para vivermos uma vida assim. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.